Paz do Senhor, amadas Déboras, bom dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como o Senhor está nos ensinando, temos convicção que antes mesmo de sermos formadas, ainda no ventre de nossas mães, o Senhor nos chama e nos santifica. Estamos embasadas em Jeremias 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Uma palavra que nós ministramos aos nossos filhos. O Senhor nos chama a estarmos meditando a partir de nossas vidas. Neste dia, nós refletimos sobre o significado e como o Senhor está nos preparando. Qual é o propósito divino de Jeremias 1:5? O Senhor nos escolhe em uma missão para estarmos santificadas, separadas para uso sagrado. Neste dia, nós queremos compartilhar que mesmo debaixo de alguns costumes, nós precisamos refletir e perceber qual responsabilidade o Senhor nos chamou. E o foco não é só deixar de fazer algo, mas perceber quais são os hábitos que ainda estão conosco. Poderíamos dizer aqueles pecados de estimação. E o Senhor nos convida nesse processo de escolha ao chamado que Deus nos deu, a viver os padrões da santidade. Então precisamos substituí-los a uma vida de obediência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que para nós vivermos este versículo como mães Déboras, é uma reflexão de que nós não pertencemos mais ao mundo, mas sim ao reino de Deus. Por quê? Porque nós temos um governo, nós temos um Senhor que é Criador soberano. Aleluia. E quando nós estamos debaixo dessa escolha de governo, nós não temos mais dúvidas de que nós somos comissionadas. E por sermos comissionadas, nós precisamos estar à roda de nossa mesa, tendo este padrão, que somos rodeadas por uma nuvem de testemunha. E a nossa missão vem para nós um propósito de que o Senhor está profundamente nos levando a essa metanoia, essa mudança de comportamento que parece que está tão intrínseco ao baiano, ao nordestino, costumes que a gente vai participando à mesa e conectando com pessoas, achando que aquilo não entristece o Espírito Santo. Mas o Senhor nos chama neste dia para refletirmos que quando nós nascemos, nós estamos profundamente ligadas ao nosso amado Deus. E essa palavra nos convida a conhecermos algumas características. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas muito simples, mas que me leva junto contigo a entender que o Senhor nos quer como profetas deste tempo. E características de profeta é aquele que é separado e aquele que percebe a clareza e a autoridade de Deus sobre a terra, pois há um plano de salvação. E o profeta, imaginamos João, que ele enxergou Jesus como filho amado e foi este que preparou o caminho. E nós precisamos compreender que antes mesmo de nascer, o Senhor já estendeu sobre nós direção. E precisamos viver desta maneira coerente a este propósito. Propósito que se torna maior porque ele ultrapassa os limites pessoais. Porque a gente percebe como cria-se uma criança no ventre, se não fosse o poder de Deus. Então nos sentimos pequenas, mas nós não podemos recuar, aleluias. Esta era a característica do chamado de Jeremias. Somos ligadas ao chamado e à fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Também acredito que quando eu medito nesta palavra, eu percebo que a vontade de Deus se alinha na caminhada.
a perceber que Ele é poderoso e Ele nos chama a respeitá-lo e a trazer esse ensino em nossa mesa. Nós respeitamos o nosso Deus quando abraçamos o chamado, quando dizemos: seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E determinamos isso quando dizemos no caminho com os nossos filhos. E o Senhor nos chama a trazê-lo como o nosso Senhor, que existe em cada passo. Como assim? Convictas que aquele que nos formou é fiel para cumprir o que determinou. E nós vamos, nesse processo de caminhada, semearmos a palavra de Deus. Vamos semear, amadas. Vamos continuar entendendo que quem dará o crescimento é o Senhor. Não vamos anular o chamado que Deus tem sobre nós, pois Ele capacita os escolhidos. Nós não somos incapazes de prosseguir, pois o nosso Deus não nos chamou para recuarmos. Sabemos que a nossa dependência está em Deus e Ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, esta fidelidade que o Senhor nos convida é que Ele já nos separou. E existe algo muito maior sobre nós. E isso excede a razão humana, mas se alinha a esse respeito do poder de Deus, que nos sustentará no propósito e nos chama para amá-lo incondicionalmente. Não recue, permaneça, pois nós iremos conquistar aquilo que Deus nos chamou para conquistar. Sua casa é do Senhor, a minha casa é do Senhor. E não vamos nos embaraçar com as coisas que aqui nos apertam para olharmos para trás. Vamos avançar em nome do Senhor Jesus. Bom dia.